Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus, desse período que nós temos passado de muita dificuldade, essa epidemia que tem trazido tanto mal, tanta tristeza para tantas famílias, mas que infelizmente está aí. Nós precisamos passar uma fase onde todas as pessoas estão sujeitas, onde todos os lares estão sujeitos a passar nessa situação, mas nós cremos em Deus. É nele que nós nos apoiamos, né, para cada momento do dia estarmos caminhando, apesar da dificuldade, estar fazendo aquilo que concerne, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, né, que Deus continue usando a vida dos irmãos, a vida da igreja, para dar prosseguimento à obra da maneira como for possível, né? Nós não podemos estar no tempo, mas independente disso, nós temos feito a vontade de Deus nos nossos lares, nos nossos afazeres, e dessa forma online também temos realizado o culto de celebração ao nosso Deus. Então essa é mais uma oportunidade. Nessa oportunidade a mim concedida, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13, versículo de 31 a 33. Depois nós iremos prosseguir do capítulo 14 até o versículo 3. Né? Então nós iremos ler a palavra de Deus nessa oportunidade. Então vamos ler a palavra do nosso Deus. Números 13, 31 a 33. Porém, os homens com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. 14, de 1 a 3. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não lhe seria melhor voltarmos para o Egito? Então, é essa leitura da palavra de Deus para a nossa reflexão nessa oportunidade. Então, esse episódio do povo de Deus é bastante conhecido de todos nós da igreja. Muitas das vezes já ouvimos falar dele, já pensamos, já refletimos sobre esse texto da palavra de Deus, sobre esse momento do povo de Deus, mas em caráter de introdução, sempre é bom a gente fazer uma retornada ao passado, para que a gente possa fazer uma avaliação do contexto do que está acontecendo. Então esse episódio na vida do povo de Israel foi aquele momento que eles saíram do Egito e estavam caminhando em direção a Canaã, porque Canaã era a promessa de Deus para a vida daquele povo. Então sairia do Egito e iria tomar posse da terra de Canaã. E lá havia alguns povos, algumas edificações, havia pessoas ali, e antes de tomar posse, né, foi determinado que fosse enviado 12 pessoas, um de cada tribo, né, 12 príncipes, pessoas
não era qualquer pessoa, foi mandado os principais, por isso é o príncipe, né? Pessoas importantes, não sei se é o primeiro, mas fato é que eram pessoas importantes dentro das suas tribos, e foram enviados a espiar, e voltaram com um relatório. Então esse relatório, uma vez trazido ao povo, causou toda essa comoção, toda essa preocupação, né? Então é sobre isso que nós iremos pensar nessa noite, nessa oportunidade. Fé para vencer as dificuldades. Então, dificuldade é algo que pode acontecer na vida de todo ser humano, todas as pessoas. E o crente ele não está isento de viver as dificuldades apresentadas. As dificuldades elas são diferentes para cada pessoa ou não, mas fato é que em algum momento da vida, muito provável, as pessoas terão as suas dificuldades. Uma hora de doença, uma hora de emprego, uma hora como nós estamos vivendo agora, essa pandemia, tudo isso, uma hora de falecimento. Sempre acontece uma dificuldade aqui, outra ali. Pode não acontecer, é possível que não aconteça, mas a lógica natural é que haja essa dificuldade. Então o povo de Deus, ele vivia costumeiramente seus momentos de dificuldade. E esse momento, diante dessa possibilidade de passar, tomar posse da terra, de algo que Deus havia prometido, era uma promessa de Deus para a vida daquele povo. Né? Como é bom vivermos à luz das promessas de Deus. Né? A primeira palavra nessa oportunidade. Né? As promessas de Deus, ela é fundamental para a vida de todo crente. Né? É amparado nessas promessas que nós adquirimos a esperança. Então, quando nós falamos que Jesus vai voltar, que Jesus voltará para buscar a sua igreja, então eu, os irmãos, todo crente faz parte dessa igreja, das pessoas que Jesus um dia virá e vai levar com ele. Né? Que esperança maravilhosa, que promessa maravilhosa. Não só essas promessas, toda promessa que Deus nos traz, que Deus apresenta na sua palavra, né? Ela traz sempre coisas boas para nós, nos motiva a caminhar cada manhã fazer algo, porque Deus ele tem inúmeras promessas destinadas ao seu povo. Então nós, crentes no Senhor Jesus, nós vivemos costumeiramente na dependência das bênçãos de Deus, na dependência das promessas de Deus. Quando o crente acorda de manhã, ele começa a lembrar desse monte de promessas, das promessas de Deus destinadas à vida dele. Isso é muito bom. Ele já começa o dia já maravilhado, feliz, amparado, em tantas e tantas esperanças, porque ele sabe que Deus é perfeito e Deus não vai falhar. Porém, as pessoas ali, para tomar posse daquela terra, ela deveria passar por alguma coisa para chegar até a promessa. Né? Como é interessante se pensar nisso nessa oportunidade. Você pensa, Canaã logo ali, pertinho, a promessa estava bem ali. Mas até chegar a Canaã, haveria algumas coisas que iriam acontecer, que deveriam passar. Vai passar. Não tem jeito, deveria passar. O crente, ele ainda não foi para o céu. Né? Nós que estamos aqui nessa noite, na reflexão, né? Nessa oportunidade que ainda estamos aqui, evidentemente, nós não estamos lá no céu. E é natural que algumas coisas teremos que passar. Né? O crente tem suas lutas, as suas dificuldades, não é? Mas um dia ele vai estar lá na glória eterna com Deus, com Jesus. Mas não chegou ainda. Mas ele precisa passar por algumas coisas. Aquelas pessoas iriam tomar posse daquela bênção. Porém, antes
deveria passar por algumas coisas, né? Então, nenhuma dificuldade. Aí você percebe que do relatório que os espias trouxeram, não foram relatórios mentirosos, né? Ele poderia ter exagerado, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas era um relatório verdadeiro. Havia pessoas lá mesmo, havia coisas boas, falaram que a terra era boa, e apresentaram as dificuldades, né? Verdadeiro, não é? Então foi exposto a verdade diante de todos. Aí você percebe que a dificuldade era verdadeira. Então nós vimos a beleza das promessas de Deus, como é bom ter as promessas de Deus, mas as dificuldades, elas são verdadeiras, não é fictício. A pandemia que está aí é um fato, é real, tem mesmo essa gripe. Tá, pessoas estão morrendo, é verdade, não é? E não é só essa dificuldade, existem tantas e tantas outras dificuldades que acontecem e pode acontecer na vida do povo de Deus. São reais, são verdadeiras. Então colocou diante das pessoas a dificuldade, é real, está aí. Mas onde é que está a diferença, não é? Então foi colocado diante de todos a dificuldade. A diferença está como cada um se portou, como cada um interpretou aquela dificuldade, como cada um se, né, recebeu aquelas informações, né, da sua dificuldade, até tomar posse de cada um. Então, meus irmãos, como cada pessoa vai encarar a sua dificuldade, é com cada um. Cada um vai encarar de um jeito, né? Uns de uma maneira e outros de outras maneiras. O texto fala de dois homens, Josué e Caleb. Como é que se portaram diante da mesma dificuldade? A mesma. A dificuldade de Josué e Caleb não era diferente dos demais 10 príncipes e do povo. Não era. Era a mesma. Era a mesma circunstância, a mesma dificuldade, a mesma coisa, né? Mas comportamento diferente. Como cada um se porta diante da sua dificuldade. Josué e Caleb portou-se como pessoa de Deus, né? Como uma pessoa de Deus se porta diante da dificuldade. Vamos aprender, né? Com Jesus Cristo, Josué e Caleb, com Davi, com Daniel, com tantos e tantos homens e mulheres citados na Bíblia. Aí você olha, todos eles se portam de uma maneira bem conhecida de todos nós. Eles se portam como homens e mulheres de fé. Fé em Deus. Fé naquele que prometeu. Então o problema, a dificuldade, ela tem o tamanho inversamente proporcional à fé. Quanto maior a fé, menor é o problema que a pessoa recebe, da maneira como ele recebe. O problema não vai diminuir, não. Mas quanto maior a fé, menos significativo será aquele problema. Então, enquanto os outros viam os homens, os adversários como gigantes, Josué e Caleb não via assim, né? Ele via como gente normal. Por quê? Por conta do tamanho da fé de ambos, a confiança que ambos tinham em Deus. Então, quando alguém está diante de uma dificuldade, quanto maior for sua fé, melhor ele vai administrar aquela situação. Menor impacto terá aquela situação na vida desse ou daquele que tem Jesus no coração, desse crente ou daquela crente. Quanto maior a sua confiança em Deus, menor será o efeito daquele problema na vida do crente, na vida da crente, né? Então Josué e Caleb demonstram isso. Os problemas eram o mesmo. Então você tem aí a pandemia, né?
Como? É a mesma epidemia, é a mesma. Muda? Não muda. É a mesma do ímpio, é a mesma do crente, é a mesma circunstância, igualzinho. Mas uma mesma situação. Você vai perceber comportamento diferente de cada pessoa. Logicamente que todos têm que tomar as medidas, né, os cuidados previstos. Não cabe aqui, não é nenhum entendimento nessa palavra, que as pessoas devam negligenciar os cuidados, de forma alguma. Né? Se você tem um problema de diabetes, tem que se aplicar as dietas, tem que se aplicar os tratamentos estabelecidos pelos profissionais da saúde. Normal, né? Tranquilamente. Josué e Caleb não entrou naquela terra, quando entraram, não entrou displicente. Certamente tomaram os cuidados, né? Certamente se prepararam, certamente tiveram preocupação para que pudesse ser bem sucedido naquela empreitada. Da mesma forma, é o crente diante da dificuldade. Ele vai tomar os cuidados necessários, ele vai se aplicar naquilo que tem que se aplicar, mas não vai entrar no desespero. Né? O povo, os dois, Josué e Caleb, em confiança em Deus. E os demais, segundo o texto, nós percebemos o desespero, a preocupação e não querendo entrar na terra prometida. Então são esses dois comportamentos diferentes naquela circunstância. E nós também temos nessa situação a pessoa de Deus. Não é? Deus estava presente. Havia dificuldade de um lado, havia o povo que deveria tomar posse daquela terra, trabalhando e pelejando contra a dificuldade, lutando contra aquela dificuldade, e tem nisso tudo a presença de Deus. Deus que sempre esteve com as pessoas no deserto, nas circunstâncias difíceis ou não, Deus esteve todo o tempo ali. Deus nunca abandonou o seu povo, jamais. Deus o abandonou. As lutas tiveram, as dificuldades se apresentaram, todas foram vencidas pela ação de Deus em cada uma das circunstâncias. E agora, na tomada de toda aquela região, não seria diferente. Josué e Caleb perceberam tranquilamente isso, entenderam perfeitamente tudo isso. Deus estava presente. Deus está presente na vida da igreja. Deus sempre esteve presente na vida da igreja. A igreja que nós hoje fazemos parte já atravessou inúmeras dificuldades, inúmeras pragas, inúmeros problemas. Houve na época da história da igreja um mal terrível, chamado peste negra, que dizimou quase metade da população mundial. E a igreja já existia nessa época, e ela passou por todas essas dificuldades, por todas essas lutas. A igreja já passou por inúmeras guerras. Muitas guerras já aconteceram, a primeira, a segunda, e tantas guerras aconteceram. E a igreja esteve presente em todas elas. E a igreja já passou por problemas climáticos, né? Tsunami, terremoto, tantas coisas a igreja já passou. A igreja já passou por perseguição. E a igreja está aí. Né? Hoje nós fazemos parte da igreja. A igreja segue triunfante. A igreja segue vencendo como sempre fez. Por quê? Porque ela pertence a Deus. A igreja é de Deus, né? Jesus é o cabeça. A igreja pertence a Deus e Deus está com a igreja. E Deus vai continuar conduzindo a igreja na realização da sua vontade. As dificuldades acontecerão? Possivelmente. Hoje é a pandemia, amanhã vai ser outra coisa, mas a igreja vai continuar caminhando, até um dia estar completamente lá no céu
com o Senhor Jesus, não é? E as dificuldades serão só passado. O povo de Deus passou o Mar Vermelho, ficou no passado. Né? Teve um momento que estava sem água, ficou no passado. Teve um momento que estava sem carne, ficou no passado. Lutaram para tomar posse de Canaã, conquistaram Canaã, ficou no passado. Já passou pela perseguição, muitas perseguições. Né? O povo de Deus passou por perseguição, assim como a igreja também passou em tantas circunstâncias, mas está aí, não é? Então nós temos as dificuldades, nós temos as pessoas que passarão por essa dificuldade, mas nós temos o Deus que sustenta todos nós, que nos conduz mediante toda e qualquer dificuldade, pelo poder que Ele tem, continuará sempre nos sustentando, sempre nos dando a vitória que nós precisamos naquilo que é a sua vontade, fazer aquilo que é a vontade dele. Que Deus continue nos abençoando, que nós possamos continuarmos com a confiança sempre alta naquele que está conosco, naquele que tudo pode, naquele que vai fazer com que a sua igreja continue firme até estar um dia na glória com Ele. Que Deus nos dê uma noite abençoada. Amém.